Olá, alunas! Olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Tema de hoje. O nosso objetivo de hoje é compreender a Índia. Ampliar o nosso conhecimento sobre... A Índia não é só um país, né? Ela é vista como um subcontinente, pela sua importância, pela sua grandiosidade em todos os aspectos. Não só em área, mas como em número de habitantes, principalmente, é claro. Como questões culturais e importância para o mundo. Lembra, rapidamente, olha a busca durante as grandes navegações para se chegar à Índia. Lembra que Colombo queria fazer isso? Lembra que os portugueses contornaram a África para chegar onde? Exatamente, neste ponto do planeta tão desejado que tantas ambições provocaram e vem provocando durante este tempo. Então nós vamos ver a questão da demografia, a questão geopolítica, a economia e a questão dos conflitos que a Índia tem com o Paquistão. Por que eles têm este conflito? Antes de eu seguir, por favor, dá uma olhadinha neste mapa do mundo. Olha para ele. Tira uma fotografia mental, olhar para um mapa e se familiarizar com ele, na posição da Índia, no caminho que ela está. Lembrando aí até da questão que, geologicamente, essa parte não estava aí, ela se chocou, né? Formando a Cordilheira do Himalaia e assim por diante. Então, fotografou isso na sua mente, viu onde que está a Índia? Sigamos. Já que a gente vai falar de demografia, e demografia é um ponto muito importante dentro da Índia, tenha consigo as ideias do que é este conceito. É uma ciência que tem por finalidade estudar a população, estudar as pessoas, idade, número de habitantes, masculino, feminino. Por que precisamos fazer esses estudos? Porque qualquer governo faz projetos em cima disso. Segurança alimentar, onde vão trabalhar, questão de estudo, o que precisa do ponto de vista de saneamento básico, tudo isso é necessário para conhecer uma população, estudar então a demografia, esta ciência que estuda as pessoas, a distribuição espacial, todas as características geográficas, ou seja, porque as pessoas são as que consomem, elas que movimentam o sistema. Então a demografia é importante que você domine a ideia. E aqui temos uma pirâmide da Índia. O que melhor representa isso, um comentário como provocação para a leitura da população é a pirâmide. Que de pirâmide não tem nada na realidade, né? Se nós formos ver do ponto de vista matemático. Essa ilustração, esse desenho aqui, você pode observar. Olha só, eu coloquei aqui, eu deixei em destaque, veja que o quadrinho, o terceiro, o retângulo, né? O de 0 a 4, de 5 a 9, o de 10 a 14 eu deixei em branco. Não é que eu deixei em branco. O endereço que tem do lado, que você está olhando na tela, você pode pesquisar. Abra-o no seu computador na sequência, para você olhar como que é a estrutura etária da Índia. Como assim estrutura etária? Cada um desses retângulos, o azul neste caso é masculino, o laranja aqui é o feminino, e aí dá para a gente perceber claramente que tem 66.812.183 homens. Daí o número de mulheres e assim por diante. Em cada quadrinho, quando você abrir o endereço que está do lado da população, do endereço da internet sobre a população indiana, você vai conseguir entender como que é a distribuição etária. Cada faixa uma estrutura. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19. Por que se escolheu isso?
Porque entende-se que cada faixa etária, aproximadamente nessa faixa, por exemplo, 0 a 4, 5 a 9, tem uma necessidade. E quando eu conheço este grupo, eu sei fazer planejamentos. Note que já estreitou este gráfico na parte mais jovem, que vai de 0 a 24 anos, há um estreitamento. A Índia vai para o envelhecimento da sua população. Brinca-se, né, que vai fazer um formato de um quibe, de uma coxinha neste gráfico, nesta representação. E é claro que a população vai envelhecendo, vai passando para as camadas mais altas. É comum isso? Não, isso aí é algo recente na história da humanidade. Acontece com todos os países? Em tese, sim. Ao mesmo tempo, não, porque cada país tem uma estrutura econômica. Então, a Índia está vivendo esse momento. O Brasil já está mais adiantado nesse sentido. E é claro, a Índia, olha o número ali, quando foi feito este gráfico, 1.366 milhões. Só os 366 já é bem maior do que o Brasil, né? Então eles têm 1 bilhão e alguma coisa a mais do que o nosso país, para que nós possamos fazer a comparação. Um dos princípios da geografia é comparar. E é claro que eu tenho que comparar iguais, entre aspas, eu tenho que comparar população com população, área com área e assim por diante. Muito bem, feito isso, você vai decorar esta pirâmide? Não, mas você tem que saber ler. Que masculino e feminino tem consumo diferente, tem desejos diferentes, trabalha-se diferente, até a questão do preconceito, isso é fato, né? Tem que contar que a Índia é um país ainda que tem a questão das castas, na qual usa-se o determinismo, lembra, você já viu isso em geografia? Olha só quando nós pensamos em população, percentagem da população no mundo. Vamos lá. Ó, vai aparecer claramente a China e a Índia com a maior fatia. A China e a Índia com fatias semelhantes. Daí vem distribuindo, né? O Brasil aparece ali com 2,8 aproximadamente da população mundial, China com 18,5 e a Índia com 17,9. Entende-se que logo logo a Índia alcançará e ultrapassará a China, porque a China tem um controle de natalidade forte. E a Índia não tem nem controle e nem planejamento familiar. Qual a diferença de controle e de planejamento? Outra coisa que você tem que dominar. Controle, quando o Estado impõe, você só pode ter um filho, 2 filhos ou nenhum. Planejamento, quando o casal tem instrução suficiente para decidir quantos filhos eles podem ter, para cuidarem, dar ensino, conseguirem dar uma vida melhor como casa e assim por diante, certo? Então, tira uma fotografia mental sobre este gráfico e você vê que a Índia e a China se destacam, a percentagem dos dois é insignificante, né? Insignificante mesmo, e a fatia que os dois ocupam neste gráfico de 100% da população mundial. Não adianta só eu decorar todos os dados da Índia, nem preciso decorar, tem que saber ler e fazer comparações. Seguindo, olha só. Esse aqui é o de pizza e eu coloquei mais um para você treinar. Um recado importante aqui. Terceiros anos no ensino médio precisa estar o mais preparado, mais bem preparado possível para quê? Para ler gráficos, para ler mapas. É assim que o Enem funciona, é assim que as universidades funcionam. A capacidade de ler um gráfico ajudará você a responder a questão. Agora, este outro gráfico aqui, dá para nós termos uma ideia também da grandiosidade entre a Índia e a China, né? E eu tenho que colocar, nesse caso, a população e todos os outros, qual o espaço que eles ocupam na representação mundial. Muito bem.
Dá uma olhadinha nesse quiz aqui. A partir dos índices apontados no gráfico e de seus conhecimentos sobre os países mais populosos do mundo, as letras A, B, C e D correspondem respectivamente a quê? Sua vez. Responda para nós. O que você respondeu? Lembre-se que pedia que você anotasse do ponto de vista sequencial, respectivamente. Então, se você marcou China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, perfeito, acertou. E é isso mesmo, uma questão de interpretação, leitura de gráfico. Combinado? Sigamos. Por favor, um comentário aqui importante, ó. As linguagens da Índia. Esse monte de cores, a quantidade enorme na legenda, nem vou ler isso para você. Eu estou mostrando esse mapa, todo colorido, para você ter uma ideia, uma noção da complexidade cultural. Como assim? Só porque eu tenho uma língua diferente, eu tenho uma complexidade cultural diferente? Não tenha dúvida disso. É fundamental na formação das religiões. O número de religiões é enorme. Quando fala-se diferente, interpreta-se, lê de maneira diferente o mundo. E as linguagens, os idiomas que se concentram na Índia, são enormes. No Brasil, que nós falamos, entre aspas, o português, do sul do Brasil até o norte, já gera uma confusão, né? Sai mandioca no caminhão e chega macaxeira no lugar, chega aipim no outro ponto. Isso eu estou falando de um exemplo, de uma raiz. Agora imagine as pessoas falam completamente diferente, onde o outro não lhe entende. Então a complexidade é muito grande e esta ideia você precisa marcar. Não há registros oficiais de todas as línguas faladas na Índia. Olha que maluco, não há um registro oficial. O censo da Índia, que iniciou em 1872, fornece estatísticas, uma ideia aproximada. Por isso aquele mapa que eu mostrei anteriormente, do colorido que se forma. Mas não se tem um número exato. Quantos são que falam este idioma? Perfeito? Infelizmente, desde 1971, o documento inclui apenas os idiomas que têm pelo menos 10 mil falantes. Você consegue imaginar que tem idiomas dentro da Índia que tem menos de 10 mil falantes? É a ideia das castas também. Certo? Sigamos. Mais um quiz aqui para pensarmos. Os principais conflitos ocorridos, isso aqui também nos dá um start para um outro tema importante dentro dessa ideia indiana. Os principais conflitos ocorridos na década de 1990 têm como causa as principais as disputas pelas territorialidades. Território, outro conceito importante da geografia. Neste caso, os nacionalismos, rivalidades étnicas e religiosas, como também questões referentes à soberania do Estado-nação e a disputa por recursos naturais com relação a Caxemira. Por favor, anote isso. E essa palavra Caxemira, e sobre isso você vai marcar verdadeiro ou falso. Sua vez, vamos lá.
que você notou no verdadeiro ou falso? Vamos lá? Olha só, as raízes do conflito remontam à época da independência do domínio britânico. Perfeito. Lembre-se que a Inglaterra dominou e tinha interesses, até hoje tem interesses na Índia, né? Eu falei para vocês que começou com Colombo, os portugueses, os ingleses, interesses nesse continente. Bem, o conflito na região é um reflexo da sangrenta luta da província vizinha, Chechênia, e também de maioria muçulmana. Não, a Chechênia é outra bronca, a Chechênia é com os russos. É um território pertencente à Índia? Perfeito, acertou. A maioria da população é muçulmana? Sim. E a Índia e o Paquistão se enfrentaram em três guerras pela disputa de seu território e provavelmente disputarão novas guerras. Se você dá uma busca em jornais, dê uma googada, tem inúmeros conflitos neste ponto do planeta. Geopolítica e economia. Vamos lá. O que eu quero que vocês vejam aí, nesse sentido? Vamos olhar para estas comparações. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. B de Brasil, R, o I de Índia, o R de Rússia, né? I de Índia, C de China e África do Sul, no caso, formando os BRICS em inglês, South Africa. Esta ideia, essa questão de siglas, em cada história da humanidade, cada momento da história da humanidade se inventa uma. Por exemplo, os tigres asiáticos, né? É uma invenção, junta-se um monte de início de países, você vai ter uma sigla. Nesse caso, juntou-se pelo critério econômico de desenvolvimento de um determinado período, surgiu os chamados BRICS. O Brasil entrou na frente só por causa da sonoridade neste sentido, né? Porque a China, é claro, que tem o maior PIB. Dá uma olhadinha aí, ó. Se você olha pro PIB da China, quando você soma todos os outros, fica um pouquinho longe do que tem a China. Mas a Índia também tem um PIB interessante, a soma dos dois aqui é absurdo, né? No Brasil, 200 e tanto... Desculpa, não eu apontei para a população aqui, né? Aqui o PIB, 2 trilhões. A Índia, 11 trilhões. A China. Agora some todos os outros para ver se chega perto da China. Ou se aproximando aí da Índia. Então essa comparação é importante. Olhe para este gráfico. Veja o número de habitantes. Veja a questão do PIB. A questão da inflação e a questão do desemprego. A Índia não tem os dados do desemprego, é difícil a gente fazer a comparação. E aí a gente vai comparando o Brasil com a Rússia, com a China e com a África do Sul. Quando um país não fornece a informação, ele acaba fugindo de fornecer aquele dado para que ele possa ser entendido, até para que uma empresa possa se programar para se instalar neste local. Mas isso é uma questão geopolítica. A Índia ter se unido, ter aceito a união com o Brasil, com a Rússia, com a China e com a África do Sul, para dizer nós vamos ter um banco, nós vamos nos impor perante a ONU, ou perante a União Europeia, ou perante os Estados Unidos, para dizer nós queremos que a coisa funcione assim, nós queremos comprar ou vender, o tributo vai ser deste ou daquele jeito. Quando você se une com outros países, você tem mais força. Ou seja, a Índia se uniu com a China, com o Brasil, com a África do Sul, para somar poder de compra e poder de venda. É uma questão geopolítica. E agora a gente vai para outra questão geopolítica, a questão do Paquistão. Paquistão e Índia. Quem controla esta área do planeta? Veja que coloquei uns desenhos ali, ó, área da Caxemira entre Paquistão e Índia, onde o pessoal está se degladiando. Muito próximo ao Afeganistão. Outro ponto importante. Lembre-se, o Afeganistão, aquele ponto do Bin Laden e os terroristas, você deixar que grupos terroristas se formem dentro do seu território, os quais têm conflitos com os Estados Unidos. Então, questão do Paquistão e Índia, controle da Caxemira. Olha onde que está a Caxemira, olha a parte mais laranja, aí mais escura. Então,
Não é só decorar essa informação, é lembrar do conceito. Quem ganha território, ganha poder. Quem perde território, perde poder. E eu quero que você pense, quais as causas da disputa entre Índia e Paquistão pela região da Caxemira? Com você, elabore um texto daquilo que você já sabe sobre o assunto, aquilo que você já ouviu falar e na sequência a gente confere.
que você respondeu sobre as causas da disputa entre Índia e Paquistão pela Caxemira? Se você falou dos interesses territoriais, dos recursos hídricos que tem neste ponto e da questão secular de quem domina essa região, da formação dos idiomas, da formação das línguas, dos marajás, porque faz parte da cultura deles, né? Marajá no Brasil tem uma questão pejorativa. No caso deles, a questão dos governantes, da questão da separação, quando se tornou independente, quando os ingleses, entre aspas, abandonaram aquela região, você acertou, seguiu o caminho correto. Muito bem, mais um quiz aqui. O governo do país propôs ao parlamento, nesta segunda-feira, notícia de jornal, a revogação do status especial dado à região da Caxemira, que garante mais autonomia administrativa. Isso é comum nos vestibulares, ter uma notícia de jornal. A Caxemira é uma região disputada entre dois países que já viveram, ou melhor, que já tiveram 3 guerras desde 1947. O final da Segunda Guerra Mundial, né, faz com que tenha a descolonização, inclusive na África, por causa do território. Uma pane dos serviços de comunicação atingiu a Caxemira. E há medidas para proibir encontros locais em público. A respeito da região em conflito, é correto afirmar o quê? Com você, vamos lá, responda. O que você respondeu? Se você disse que a Índia e o Paquistão, ambos os países detentores de bombas atômicas, defendem seus interesses geopolíticos, étnicos e religiosos sobre o território. Esse detalhe é fundamental também, bomba atômica. Se só um tivesse bomba atômica, a coisa ficava desequilibrada e você definiria o poder. Mas como os dois têm bomba atômica, embora o Paquistão tenha um exército muito menor, certo? Bem menos poder, do ponto de vista de número de pessoas, mas o armamento atômico o coloca em igualdade. A Índia conquistou a independência, guarda essa ideia, em 47, após uma luta nacionalista, né, de mais de 3 décadas. Gandhi é o grande personagem dessa história. Se ainda você não assistiu o filme Gandhi, um aluno do 3º ano tem que ter este filme como base de estudo. Não estou falando de entretenimento. Esse filme você precisa assisti-lo para que você tenha uma outra percepção do que foi o conflito, certo? A região estava sob domínio britânico, né? E foi dividida em estados, a Índia e Paquistão, no evento histórico conhecido como Partilha da Índia Britânica. Você ler, por exemplo, no enunciado de uma questão do vestibular, Partilha da Índia Britânica, você já vai entender quando que os britânicos saem, abandonam, entre aspas, o imperialismo. Por que a Inglaterra fez isso? A Inglaterra tinha sido destruída na Segunda Guerra Mundial. Ela não conseguia mais manter os exércitos, não só na África, como na Índia. Então, esta ideia é importante que você domine. Em 71, com o apoio da então primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, o Paquistão Oriental conquistou a independência. E toda a região tem debates, tem conflitos. Estou falando da Caxemira, do Paquistão, mas tem que lembrar que também a Índia tem conflitos até com a China, a questão do Nepal. Volto a insistir, o filme Gandhi você tem que ver, você tem que estudar.
Mais um tema para que você registre seus conhecimentos. Analise o texto de jornal. O governo do país propôs ao parlamento a revogação do Estado Especial da região da Caxemira, que garante mais autonomia administrativa. A Caxemira é uma região disputada entre os dois países, já tiveram 3 guerras desde 47, por causa do território. Uma pane no serviço de comunicação da Caxemira e as medidas para proibir encontros públicos. Com base no texto e em seus conhecimentos, qual o grande problema este conflito pode trazer para o mundo? Vamos lá, qual o grande problema este conflito pode trazer? Escreva.
O que você respondeu sobre o conflito que pode trazer para o mundo? Já tinha dado a explicação anteriormente, eu te dei uma dica. Olha só, os dois países têm bomba atômica. Então, não é um problema só para eles, é um problema para o mundo. Se acaso eles tiverem uma guerra, se aparece um governante louco em um dos países, não precisa aparecer nos dois, certo? Essa ideia é fundamental. E é claro que eles vão defender os seus interesses geopolíticos, étnicos e religiosos. E automaticamente a soberania. Mas a proximidade é muito grande e o problema não seria só para eles, para o planeta. Com você agora, leia com atenção este quiz e veja se é a letra A, B, C ou D a resposta correta. O que você respondeu como resposta correta? Para fixar, a Caxemira. Domine isso. Conheça, saiba bem deste conflito. Olhe para o mapa, veja onde está a Caxemira. E o fato desses dois países terem bombas atômicas. Então, Índia, demografia é fundamental. Diversidade étnica é fundamental. Conflito com o vizinho. A região da Caxemira. E o fato deles terem bombas atômicas faz isso ser um assunto importante para que você conheça e estude para o seu vestibular. E não esqueça de ver, repito, o filme Gandhi. Grande abraço, até a próxima aula. Bons estudos!